É, começar a falar dessa experiência é bem interessante porque foi a primeira vez que eu de fato vi um corpo, um, uma pessoa morta, né, de uma forma tão cotidiana, porque no momento eu estava chegando no prédio do Cefiche e eu vi uma movimentação, muitas pessoas, cerca de umas 50 pessoas e chegando mais gente, e carro do corpo de bombeiros e polícia. Isso numa manhã linda de sol, quase nenhuma nuvem no céu, um dia lindo, e aquela movimentação, e todo mundo que chegava já fazia a dedução e já chegava à conclusão que era um corpo ali, uma pessoa que tinha se jogado do Cefiche. Porque todo mundo escuta falar, todo mundo fala, aponta para o prédio e conta a mesma história, mas quando acontece é meio surreal, assim. Então, vira um espetáculo, uma coisa que pode vir de muito sofrimento, de um ato desesperado talvez, e dá aquela sensação mesmo que é um espetáculo, é uma coisa, sabe? E o que é impressionante é como é banalizado um suicídio, uma situação de uma pessoa que passou por alguma dificuldade e ter resultado naquela situação, expõe todo esse sofrimento na forma de um único impulso, na forma de um ato desesperado, um último ato desesperado. Então, isso, quando acontece, como acontece também com a tortura, eu acho, na história da humanidade, como acontece também com decapitações, com execuções públicas, eu acho que isso traz muita comoção para as pessoas, porque isso invade o cotidiano. Você está vivendo na sua rotina e de repente você é tomado de assalto por uma situação dessa. É como se entre o padrão, entre o que é considerado normal, uma coisa, uma característica inerente da humanidade, que é a morte. Ela toma de assalto a gente e a gente é muito pego por esse fato, que é a morte. E a morte, na forma do suicídio, ela divide muito as opiniões das pessoas, sabe? Então eu lembro que quando eu cheguei lá e vi o corpo, a primeira sensação que você tem é de curiosidade. E depois você fica meio em torpor, porque tem aquela coisa da piedade, de você se colocar no lugar da pessoa. Depois tem aquela questão do julgamento. Você começa a pensar, será que era realmente necessário isso? Se fosse eu no lugar daquela pessoa, eu faria isso? Então surgem muitas questões e, começando pelo começo, quando eu cheguei lá, uma coisa que me chamou muita atenção era que tinha muitos jovens, assim, estudantes do colégio de aplicação, e parecia que era uma festa, assim, chegaram, todos felizes, querendo ver o corpo, ver o suicídio, como é que fica o corpo depois que ele cai de tal altura. E todo mundo muito curioso, assim, num completo desinteresse da questão humana ali. Estavam muito mais interessados na questão do espetáculo. E depois é que vem, quando você vê aquela massa de carne pálida, totalmente desfigurada, totalmente troncha, irreconhecível como um corpo humano, você acaba realmente tendo o nojo, sabe, aquela sensação de agonia mesmo, uma angústia, e começa a vir
toda essa coisa de autopreservação também, de sobrevivência, de você... Isso vai contra os nossos instintos mais íntimos de sobrevivência, como seres humanos, né? Então, essa questão da piedade, ela aflora. A gente se coloca muito no lugar da pessoa. Só que aí, depois que aconteceu esse suicídio, eu fui para o centro, entrei no CAC, e aí o burburinho das pessoas, um deles chegou até mim e disse que conhecia aquela menina que tinha se suicidado. E ela era do meu curso, e essa menina, ela tinha problemas com os pais, problemas com a família, e parece que recentemente o namorado dela tinha desfeito a relação, eles tinham acabado, e por causa disso ela estava muito depressiva e já externando que queria se matar, E acho que ninguém levou muito a sério, até que ela finalmente concluiu, e aquilo aconteceu. E começou aquela questão do julgamento, da discussão. Uns diziam que ela era doente, que ela precisava de ajuda. Outros diziam que ela se matou por motivos fúteis. Outros diziam que muitos suicídios viriam depois daquele, e que muitas vezes as pessoas se suicidam por moda, acaba um sofrendo com... Um percebe que o outro fez e aquilo acaba sendo inspirador, e as pessoas que acabam se sentindo muito inclinadas a se suicidar vão fazer isso daquela forma que o outro fez. Então, acaba surgindo um monte de questões. O fato é que o Cefiche realmente ficou como um prédio simbólico para esse tipo de coisa. Os suicídios acabaram sendo frequentes. E o modo de encarar esses suicídios também se tornou muito parecido, dessa questão de é mais um de muitos, não é o primeiro e não será o último. Infelizmente, eu acho, porque no caso da menina que se suicidou, a gente chegou até a ver uma postagem dela no Facebook, horas antes dela se matar, dizendo que ela não aguentava mais, dizendo isso mesmo, como se ela já tivesse chegado na cota máxima e desistisse da vida, sabe? E a vida eu acho que é uma coisa muito preciosa, mas ao mesmo tempo a vida é de quem vive. Então, minha opinião pessoal é que as pessoas têm total direito de continuar vivendo e total direito de tolher a própria vida, se assim preferir. Mas eu acho que tolher a própria vida é preciso um bom motivo, uma razão realmente que justifique. Só quando a existência realmente não é mais suportável, talvez isso se justifique se matar. Mas é uma questão também que mexe muito com a religiosidade de muita gente, com a noção de espiritualidade, de noção de existência, de significado da existência, de valores. Então é uma questão muito delicada, assim, essa questão do suicídio. Mas a verdade é que isso mexe muito com a gente. Você dizer que uma pessoa se suicidou é algo que já chama a atenção. Parece que é uma pessoa que tem algum problema, porque realmente não é algo normal. A grande maioria das pessoas no mundo não se suicida, acaba morrendo por alguma coisa, mas não inflige em si mesmo um mal para que dá término à sua vida. Então, realmente, chama muita atenção e causa vários e vários problemas. Ou problemas não. Várias e várias consequências
para a noção de pensamento, para a noção de vida, para vários tipos de correntes filosóficas e religiosas, e enfim.